Olá, está no ar o Mangueirosamente. Começamos essa quarta temporada deste videocast aqui do Liberal.com de forma muito especial. Falamos de comunicação, falamos de jornalismo, enfim, falamos do mundo moderno, né? Porque estamos presentes nele. E com uma entrevista super especial, com uma pessoa especial, com um profissional conhecidíssimo, Francisco César, o astro. César, tudo bem? Tudo bem, Ismaelino. É um prazer muito grande estar aqui e especialmente inaugurando a quarta temporada, não é? E você me chamando do astro e eu me lembrei logo do meu querido e saudoso e amado Rômulo Maiorana. Pois é, César, me diz uma coisa, de onde é que surgiu essa história do astro? Né? Porque você apresentava o principal jornal da TV Liberal, né? Você era cara do Jornal Liberal, na verdade, do Jornal Liberal da televisão. Da onde surgiu o astro? Eu apresentava, na realidade, no início, 2 telejornais. O Jornal Hoje, de meio-dia, na época, meio-dia e meio, e à noite eu apresentava o Jornalismo Eletrônico, que era um jornal que durou uns 2 anos. Era um jornal sem imagens, apenas texto, que antecipava a notícia do dia seguinte. Eu apresentei durante 1 ano, mais ou menos. Isso no início da televisão, em 1976. Sim, sim. A partir de 77, final de 77, o jornalismo eletrônico das 10 horas acabou. E aí eu fui para o Jornal Liberal, segunda edição, que era junto com o Jornal Nacional da Globo. Antecedia o jornal. Aliás, antecede até hoje, né? A segunda edição, né? Antecedia o Jornal Nacional da Globo, né? Uhum. E nessa época, um pouco além, eu acho que 79 mais ou menos, a Globo lançou uma novela chamada O Astro, cujo o ator principal que interpretava o Astro era Francisco Cuoco. Aliás, vivo até hoje. Sim, vivo. Francisco Cuoco. Então, eu acho que o Rômulo, pela similitude, pela semelhança do nome, um belo dia, sem dizer para ninguém, o Rômulo redigia a coluna Repórter 70, que é a coluna mais importante do jornal, a parte das pequenas linhas, poucas linhas, né, que termina a coluna. Então, um dia ele colocou lá. Hoje, eu mando um abraço especial para Francisco César, o astro da TV Liberal. E a partir daí começou, era muito lido o jornal e a coluna, começaram a me chamar de astro, e ele sempre me chamando de astro, e foi algo que pegou até hoje. Pois é, isso que eu ia te falar, por exemplo, eu encontrei com você outro dia e vi como as pessoas te reconhecem, as pessoas ficam te olhando, quer dizer, já se passou tantos anos que você está fora do ar, mas as pessoas ainda reconhecem o Francisco César, né? Você marcou um período muito grande, né? Nesse início do telejornalismo paraense. Eu, graças a Deus, te digo, sem falsa modéstia e com muito orgulho, eu fiquei de 76 a 80, final de 84, foram 9 anos, mas, graças a Deus, eu marquei realmente a minha atuação na TV Liberal de maneira que, passados 40, 50 anos, não raro pessoas, claro, pessoas com mais de 60, que me viram e me reconhecem e me elogiam e dizem que se lembram. Isso é bacana, né? Verdade, muito, né? Muito. Como eu te disse, é um orgulho realmente, porque mostra que foi um trabalho que foi reconhecido, né? Até porque, Ismaelino, ao longo de tantos anos, quantos apresentadores passaram pela TV Liberal, né? Uma quantidade muito grande. E você, daquela linha ali, porque, por exemplo, assim como você marcou Belém, né? Sendo o astro, sendo o Francisco César, o apresentador do principal telejornal, nós tivemos também Cid Moreira, né? Naquela época, dos grandes apresentadores, como que Sérgio Chapelin, que são lembrados até hoje. Interessante essa história. É muito curioso, porque tem muita gente que me comparava, principalmente depois, porque eu comecei a ter cabelo branco muito cedo. Então tinha muita gente que às vezes falava no Cid Moreira, por causa dos cabelos brancos e tal. Mas a minha grande influência foi do Sérgio Chapelin.
O Sérgio Chapelin, Ismaelino, se tu te lembras bem, para mim, o que me impactou e sempre o que eu gostei era a dicção perfeita, a entonação que o Sérgio Chapelin dava às notícias, a dicção perfeita e a divisão que ele dava nas palavras e no modo de se expressar. Sensacional. Então, eu gravava o Jornal Nacional, depois em casa, com um gravador, eu reproduzia com fone de ouvido e procurava gravar seguindo o padrão dele. É claro que isso, como todo profissional em todas as áreas, você tem influências que vêm, evidentemente, de fora e que você absorve e, com o tempo, aquilo vai saindo, né? Você adquire, mas você não fica eternamente com aquela influência. Você cria o seu próprio estilo. Mas o que me impressionou realmente no telejornalismo, na apresentação, era o Sérgio Chapelin. E me diz uma coisa, como é que você foi, na verdade, parar nesse lugar como apresentador? Você já fazia jornalismo? Não. Você já tinha experiência? Não. Como é que foi esse processo de chegar até ali naquele lugar? Antes, eu só queria dizer que um dia, para minha alegria maior, o pessoal da Globo ligou e falou com o pessoal, com o chefe de jornalismo, disse, olha, o Sérgio Chapelin está indo aí, vai participar de um evento, e nós queríamos que alguém recepcionasse, fizesse um papel de Cicerone. Aí o pessoal se lembrou logo de mim, Francisco, o Sérgio Chapelin, vem aí, tu não queres ser o Cicerone? Claro, com o maior prazer. E eu fui o Cicerone do Sérgio durante 2 dias. Ele veio com os 2 filhos, ele tinha um casal de filhos, na época com 14 anos, 13 anos, e nós vivemos um fim de semana muito prazeroso aqui em Belém. Mas a minha formação é de bacharel em ciências sociais. Direito, eu me formei em Direito. Aliás, modestamente falando, ou imodestamente falando, fui medalha de ouro da universidade, junto com mais 2 colegas, pelo conjunto das notas eu tive ao longo da universidade. Então, eu ganhei medalha de ouro, uma comenda chamada Professor Ernesto Chaves, que foi um grande jurista paraense, professor, pai do doutor Aloysio Chaves, Sim. de quem eu fui aluno, o doutor Aloysio Chaves, com quem depois eu trabalhei como assessor de imprensa. Foi governador, na verdade. Foi governador, senador, governador, e foi meu professor de economia política na universidade. Pois bem, eu me formei, aí abri um escritório de advocacia e trabalhei durante 5 anos. Depois eu fiquei, te confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com o dia a dia da advocacia, principalmente pela necessidade que você tinha de molhar a mão, sejamos tênues, para não dizer coisa pior. Você tinha, por exemplo, que citar alguém. Havia um mandado de citação numa determinada ação. Para que aquele mandado saísse, você tinha que, além de pagar as custas, dar algo por fora para que saísse em tempo imediato. Então, muito desses arranjos que eu não gostava. Realmente, eu não compactuava com esse tipo de procedimento. E acabei fechando o escritório, mas conheci, na ocasião, um advogado muito bom, muito competente e muito correto, chamado Antônio Zacarias Lindoso, de origem de Manaus. Teve um irmão que foi governador do Amazonas, senador e governador, chamado José Lindoso. Então, o doutor Antônio Lindoso era uma pessoa correta, e muito culto, gostava muito de escrever, e eu me identifiquei com isso.
Então, ele me convidou para trabalhar, eu fui trabalhar com ele, e não era raro o dia em que nós ficávamos à noite, até 10, 11 horas da noite, preparando peças de habeas corpus ou mandado de segurança, e eu com ele lendo livros e escrevendo, enfim. Quando, em 1976, em janeiro, o Rômulo colocou na coluna Repórter 70 uma notícia dizendo que em breve a TV Liberal iria ser inaugurada e ele estava convocando pessoas da área de comunicação ou pessoas que se interessassem pela comunicação, principalmente em televisão, que se apresentassem para fazer um teste. Isso você nunca tinha Nunca. passado por essa área? Não, nunca tinha passado. Rádio, nada? Não. Gostava muito de ler jornal e eu gostava muito de ouvir rádio. Desde muito cedo eu ouvia rádio. E tinha mania, você vê como é interessante, tinha mania de ler o jornal gráfico, jornal impresso, de ler para minha mãe à noite. Então, tipo 7 horas da noite, 7h30, depois do jantar, eu lia em tom radiofônico. Sim. As notícias para minha mãe. Então, eu tinha realmente, a minha dicção já era uma boa dicção naturalmente. E eu comentei, essa notícia que saiu no Repórter 70, eu comentei com o doutor Lindoso. Eu disse, olha, Lindoso, que o Rômulo colocou, o Lindoso era muito amigo do Rômulo, porque o Lindoso teve uma publicação chamada Monitor Mercantil, naquela época não é como hoje. Então, o Monitor Mercantil relacionava todas as informações que os cartórios de protesto davam de títulos protestados. Então, o advogado, era importante ele ter o Monitor Mercantil, porque ele sabia quem estava devendo. A firma ou mesmo a pessoa física que estava devendo para A ou B, aparecia no Monitor Mercantil. E o Rômulo Maiorana, no começo da vida comercial dele, na vida aqui em Belém, ele comprou o Monitor Mercantil do Lindoso. E conheceu o Lindoso, comprou e ficaram amigos. Eles eram amigos. Então, quando eu comentei o que o Rômulo tinha colocado, convocando pessoas que estivessem interessadas em trabalhar na TV Liberal, o Lindoso olhou para mim e disse, Francisco, tu não queres ir para lá? Tu não queres que eu te apresente ao Rômulo? Eu disse, mas por quê? Por que tu achas que... Eu disse, não, eu acho que tu tens uma boa... Com quantos anos, César? Isso, eu. Sim, você. Eu tinha 28. Jovem, né? 28, era. 28. Uhum. Aí ele disse, tu tens uma boa estampa, usou esse termo, tens uma boa estampa, tens uma ótima dicção, eu acho que tu ias te dar muito bem. Eu digo, tá bom, então marca com ele. O Lindoso, Ismelino, era um cara todo regrado, cheio de regras. Ele pediu para a secretária dele ligar para a secretária do Rômulo para marcar uma audiência. Imediatamente o Rômulo mandou ir no dia seguinte. Quando nós entramos lá, o Rômulo foi logo, Lindoso, como é que tu tens a coragem de pedir audiência para mim? Marcar audiência, rapaz, tu mandas aqui, é o maior prazer de te receber. Foi assim, com alegria. E o Lindoso disse, olha, eu vim te trazer um amigo que trabalha comigo, jovem, advogado, tem uma boa dicção, e ele está interessado se tu... Aí o Rômulo, eu acho que simpatizou comigo de cara, eu também, porque ele era realmente extraordinário, um papo muito bom. E, além de tudo, viu que eu era formado. Então, o Rômulo pegou, depois de nós conversarmos bastante, o Rômulo pegou o telefone, ligou para o Linomar Bahia, que era o diretor da TV e já estava dando plantão no edifício da televisão, que ainda não estava completado, mas o Linomar já estava lá. Isso na Nazaré, já. Em Nazaré. No prédio da Nazaré. No prédio da Nazaré. Sim.
Isso foi em janeiro. Lembra que foi o prédio, a televisão foi inaugurada em abril, 27 de abril. Isso foi em janeiro. Mas o Bahia já ia lá. Aí ele ligou e disse, Lindomar, ele chamava de Lindomar, o Bahia. Lindomar, eu estou aqui com o doutor Francisco César. Uma mulher assim, né? Quando o cara tinha formação superior. Eu estou aqui com o doutor Francisco César e gostaria que você marcasse um teste para ele. Ele vai aí lhe procurar amanhã. Aí o Bahia, não, pois não, pode mandar e tal. Aí eu fui no dia seguinte e lá o Bahia me recebeu muito bem, tirou uma fotografia, aquela fotografia que eu até te mostrei, foi a primeira fotografia que eu tirei na TV Liberal. Tirei lá na parte na época que seria a parte da cozinha da Liberal, lá atrás. E para fazer teste de imagem. Né? E comecei a fazer o treinamento com o nosso querido e saudoso Walter Guimarães. Não. Walter Bandeira. Bandeira. Claro. O grande, exatamente. Walter Bandeira. Walter Bandeira. Extraordinário. Maravilhoso, extraordinário. Professor da universidade. Sim. Uma voz lindíssima. Uma das mais bonitas vozes que a cidade Das já mais teve, bonitas vozes. Cantava extraordinariamente bem. E conhecia dicção. Ele era professor da universidade disso. Né? Então, você sabe que nós, paraenses, temos o famoso chiado. Não é? Então, isso foi uma das coisas que o Walter focava muito para nós perdermos o chiado da fala. Porque ia falar na televisão, né? Não ficava bem falar com chiado e tal, que é característico do povo paraense. Lógico, né? O que nos identifica, na verdade. Tem determinados políticos, inclusive o nosso governador e o pai dele, que quando falam, o chiado é grande, né? Mas, enfim, então, isso foi então eu comecei a ter aulas de dicção com o Walter Bandeira. Toda noite eu ia para lá, 8 horas da noite, ficávamos até 10 horas da noite. Não só eu, outras pessoas. Várias outras pessoas, homens e mulheres. E assim nós ficamos durante 2 meses e meio, mais ou menos, se preparando para a inauguração. Uns 15 ou 20 dias antes, houve uma seleção das pessoas que estavam treinando, que eram muitos. E da seleção resultaram umas 10 ou 12 pessoas. Eu fiquei entre essas pessoas e, como eu te disse, comecei apresentando Hoje, o jornal de meio-dia, e voltava à noite para fazer o jornalismo eletrônico, que era um telejornal pequeno de 10 minutos, sem imagens, só fala. Um ano depois, eu passei para televisão preto e branco ainda? Preto e branco ainda. E um ano depois, mais ou menos, o telejornalismo eletrônico, o telejornal eletrônico, jornalismo eletrônico, era o nome, acabou, e aí eu passei para o principal jornal, o Jornal Liberal, 2ª edição. E essa visibilidade também, porque tem isso, na televisão, ela te dá É verdade. Naquela época, né? Hoje em dia não. E ainda mais, exatamente. Hoje em dia, naquela época, Ismaelino, todo mundo só fazia assistir televisão à noite, não tinha outra. Você não tinha. Não tinha. Hoje você tem 500 opções. Naquela época, não. Então, a audiência era maciça. Como é que era, assim, ter essa visibilidade? De um momento para o outro, tu te tornas uma pessoa conhecida. Famosíssima, famosa, na verdade, né? Eu já conversei aqui com o Ivo Amaral, ele me contou, na época da TV Marajoara. Sim. Como... O grande Ivo, né? Adoro o Ivo também. Eu tive fã-clube, né? Tu tiveste fã-clube? Tive fã-clube Francisco César. Ficava ali na Doutor Moraes, próximo à TV. Então, era realmente uma
uma visibilidade muito como grande. é que era fazer TV nessa época aí? Porque hoje em dia nós estamos falando aqui, conversávamos antes, coisa dos equipamentos, do digital, da quantidade de câmera, não é? Da captação. Antigamente era uma coisa muito mais rústica. Muito mais rústica e muito mais trabalhosa. Vou te dar um exemplo. Não tinha ao vivo? Como é que era? Eu não lembro disso. Tinha o ao vivo? Tinha. Entrava ao vivo. Entrava ao vivo. Aham. Mas as gravações eram feitas... Gravações de matéria, de matérias. A matéria que entrava. Olha só, eram feitas na TV depois de meia-noite. Porque a televisão normalmente terminava por volta de meia-noite. Sim, saía do ar. Quando saía do ar. Quando a gente tinha uma matéria especial, por exemplo, vou dar um exemplo. Dia da Raça Portuguesa. Dia da Raça Portuguesa, que é o dia de Camões, que é o representante da raça portuguesa. O Nélio Palheta, que era o editor-chefe do jornal Hoje, queria fazer uma matéria sobre o Dia da Raça Portuguesa. E tinha recebido da Embaixada Portuguesa do Recife uma coleção de slides. Né? 60, 70 slides. Então, depois do término da transmissão da Liberal, meia-noite, nós fomos para lá, eu como apresentador, o Nélio e mais o pessoal de jornalismo, para montar uma matéria usando os slides que eram... Nessa época não tinha videotape. Não tinha videotape. Videotape veio muito depois. Muito depois. Nós tínhamos a câmera de filmagem. Tínhamos o melhor cinegrafista de Belém, o Milton Mendonça, famoso. Sim. Fez até filmes. Né? O Milton saía com a câmera, com o repórter para fazer as matérias, voltava, ia primeiro revelar o filme, que era pendurado umas espécies de varal. Era o filme, né? Era pendurado ali. É porque isso, como não tinha videotape, as matérias eram feitas em película, na verdade. Em película, exatamente. Revelado, né? Revelado. Antigamente, aquela fileira de fotos que a gente mandava revelar, vinha o negativo. Exatamente. Revelava, ficava pendurado lá no varal, depois que estava seco, ele ia para a moviola. A moviola era uma máquina que juntava e cortava essas imagens, não é? Fazia o trabalho de edição. Era a moviola. Então, o Milton fazia tudo isso. Milton Mendonça, aliás, não sei se o termo já existia, mas foi o nosso primeiro repórter cinematográfico. Repórter cinematográfico. Eu não sei era como chamava na época, mas, por exemplo, registrou o fato de... registrou coisas da cidade, né? Repórter cinematográfico, Milton Mendonça. Eu sei que o material, muita coisa dele continua ainda no Museu da Imagem do Som. Continua alguma coisa dele. Ótimo. Mas isso tudo era matéria para colocar a matéria no ar, não é? Aí a gente ia, meia-noite, fazer toda essa montagem com slides sobre Camões, saía, depois gravava matérias grandes, assim, tipo 4 minutos, 5 minutos. Eu saía de lá às 5 horas da manhã para ir para casa, para voltar meio-dia, para então apresentar. Nessa altura do campeonato, a advocacia nem existia mais. A advocacia foi ficando de escanteio. Mas depois eu tive uma carreira na burocracia do Estado, né, com a ajuda, mais uma vez, do meu querido Rômulo, que me indicou ao governador Aloísio Chaves para ser procurador do ITERPA. Foi o Rômulo que me indicou. E... Paralelo à carreira de apresentador. Paralelo à carreira de... Em 10 de janeiro de 1977, eu ingressei no ITERPA, Instituto de Terras do Estado do Pará. Instituto de Terras do Pará, que cuida de toda a regularização fundiária do Estado. Fiquei lá por uns 18 anos, mais ou menos. E então eu trabalhava lá como procurador.
Trabalhaste também em cerimonial, não? Trabalhei já no governo do Almir. No final, o último governo do Almir, eu fui chefe de cerimonial. Mas antes teve a Fontelpa, em 2 períodos, 10 anos, né? Mas, voltando à televisão, então, antes do advento do videotape, realmente era muito trabalhosa. As matérias eram muito trabalhadas e trabalhosas. Exigia realmente muito dos editores, dos captadores da filmagem, que era o caso. Quem era o repórter? Lembra quem era o repórter? Eu lembro de alguns poucos, a minha memória já não é tão boa. Eu lembro do Douglas Dinelli, o nosso repórter. E você estava começando ali uma coisa também, né? Porque, na verdade, essa coisa da televisão, da chegada da TV liberal, ela veio também para... Já existia a TV Guajará. E a TV Marajoara e TV Guajará. Pois é, mas a liberal chegou com uma potência muito grande, né? De tecnologia, de inovação. Sem dúvida. Sem dúvida. E o Rômulo sempre foi muito preocupado com a qualidade dos equipamentos, a qualidade do que a TV liberal ia mostrar. Então, os equipamentos sempre foram os melhores possíveis, né? E carro de externa, né? O carro de externa da Liberal era um carro fantástico também, que ele trouxe do Rio de Janeiro. Isso tudo também aliado já à estrutura do jornal, né, que já existia, né, o Jornal Liberal, né, virou uma potência de comunicação. Virou uma potência, não tenha dúvida. O jornal, depois a própria rádio, né, a rádio AM, depois a rádio FM. E a TV, quando veio o videotape, deu uma melhorada realmente muito boa em termos... Agilizou, na verdade. Exatamente. Agora me diz uma coisa, claro, televisão ao vivo, a gente sabe que tudo é possível, né? A primeira, falaste em televisão ao vivo, eu lembrei. A primeira transmissão da TV liberal ao vivo fui eu que ancorei. Foi numa feira agropecuária no governo do Aloysio Chaves, nessa... Eu ia chamar de CEAGESP é em São Paulo. Nessa área onde se concentra... Não era no Parque de Exposição? Não, na CEASA? Na CEASA, exatamente, na CEASA. CEAGESP é São Paulo. Na CEASA, houve uma feira agropecuária em que o governador estaria presente e nós transmitimos ao vivo. Eu fiz a ancoragem, eu ancorei. Foi a primeira transmissão ao vivo da TV Liberal. Da TV Liberal. Como é que era fazer ao vivo naquela época? Hoje em dia é muito fácil, né? Você tem internet, você com o telefone você fala com a pessoa, entra, ainda hoje vendo uma matéria, viu o repórter chamando, disse, mas o senhor está com problema de conexão, vamos dar um tempo, e a pessoa provavelmente estava com o telefone ali fazendo tudo, né? Não tem nem auxiliar, né? Naquela época, só o telefone. Nós íamos umas 4 ou 5 horas antes e fazia... Agora o ao vivo é ao mesmo tempo delicioso, né? E ao mesmo tempo acontece várias coisas, né? O que aconteceu assim um ao vivo que tu pode te lembrar que tu sentado ali, porque também tinha uma outra coisa, vocês eram apresentadores naquela época que você lia a cabeça da matéria e chamava a matéria, na verdade. Não tinha como opinar. Hoje em dia não, já tem essa característica do apresentador. Mas eu, na Liberal, Ismaelino, eu fiz a apresentação não só do telejornal, mas do Rainha das Piscinas. Lembra do Rainha das Piscinas? Claro. Que era um concurso... Promoção do Isaac Soares. E era um concurso muito querido pelo Rômulo. O Rômulo gostava muito do Rainha das Piscinas, né? Que infelizmente depois acabou. Mas eu apresentei o Rainha das Piscinas, como eu apresentei o Rainha das Rainhas. Tu chegaste a ser apresentador do apresentei o Rainha das Rainhas, que tem até hoje, né? Apresentei o Rainha das Rainhas. Como é que era fazer isso nessa época? Assim? Era
eu diria, exaustivo, porque começava pela dificuldade das transmissões. Dificuldade técnica, na verdade, né? Você tinha que fechar, chamavam fechar o enlace, né? E às vezes não conseguia, e às vezes você já estava falando e caía o sinal, não é? Então, mas o bom disso tudo é que realmente você sabia que a audiência era total, porque a TV liberal tinha uma audiência enorme, né? A televisão, como nós já falamos, naquela época era praticamente o que as pessoas tinham à noite. Não é? Você tinha televisão e rádio. E alguma coisa assim que aconteceu no ao vivo, assim, que tu possa te lembrar, que foi inusitado e que foi uma saia justa ou algo parecido? Sim, aí eu ia te falando também. Eu transmitia também o Sírio, eu transmiti vários Sírios e transmiti também o Carnaval. O Carnaval de Belém nós transmitimos da Praça da República, nós transmitimos da Doca. O Carnaval de Belém teve uma época que ele era muito bem... havia uma briga entre as grandes escolas. Uma rivalidade saudável, né? Saudável entre... Sim. Não, o rancho, não posso me amofinar. Quem são eles? E o rancho, o Quem São Eles, e tinha outra escola grande também. Depois veio o Arco-Íris. O Arco-Íris. Não existe mais, que era exatamente. Do Bosco Moisés. Isso. O Arco-Íris. Então, havia uma rivalidade grande e as escolas, o Bosco, por exemplo, trouxe gente do Rio de Janeiro, trouxe não só puxador de samba, como pessoal que fazia a decoração. Então, era um carnaval rico. E nós eu vi um comentário numa mesa, falando de carnaval também, alguém fez o seguinte comentário, e é verdade, né? Que o Bosco, quando se metia a fazer uma coisa, ele colocava uma excelência, né? Tinha uma qualidade no que ele fazia. Sem dúvida. Tanto aí a história surgiu a partir daquele bloco de carnaval chamado Bandalheira, né? Bandalheira famoso. Que era um bloco dele, que era um famoso bloco de carnaval de rua, né? Então o Bosco era realmente, né? Era um cara que queria o melhor. E trouxe, como eu te disse, trouxe puxador de samba, trouxe mulatas do Rio de Janeiro e os ensaios... Até mulata importou, né? Até mulata. E os ensaios da escola eram super concorridos e muita festa. Então o carnaval era realmente espetacular. Agora as coisas... nós transmitíamos. As coisas mudaram muito, na verdade. O carnaval, Sim. Principalmente, isso que a gente está falando, né? Como é que você vê esse desenvolvimento, essa coisa do que chegamos até hoje, assim? Porque, por exemplo, hoje em dia as transmissões ao vivo são praticamente perfeitas. Hoje em dia a gente, inclusive a partir da Guerra do Golfo, a gente inaugurou a transmissão de uma guerra, né? Isso foi um marco, né, do telejornalismo, né? Se transmitia em tempo real, os caras... guerreando, quer dizer, não tenho dúvida. Isso tudo mudou para um outro lado assim mais sinistro, né? Por sinal, hoje saiu uma notícia boa, né? Um acordo entre o Israel e o Hamas para... Mas a gente viu tudo que estava acontecendo nesse conflito aí ao vivo, né? Não, hoje em dia você não vê esse recente... Como é que tu vê isso? Eu vejo com alegria, porque a evolução sempre é muito bem-vinda, né? A gente, como eu disse, tivemos muitas dificuldades, mas fazíamos também, sempre, o que era importante. Mas, hoje em dia, a facilidade realmente traz mais conteúdo também. Né? Traz mais conteúdo, não tenha dúvida. Você tem mais tempo até para se dedicar à prospecção. Continuas um cara ligado nisso? Porque eu já te conheci, uma pessoa muito ligada, rádio. Sim, no rádio. Muito ligado a essa área de comunicação, né? Tu és muito ligado ainda a isso? Sou. Tu és leitor de jornal impresso ainda? Não.
Jornal impresso. Já está no... Já migraste esse ou tu já migraste para o digital? Já migrei. Mas eu gosto muito ainda hoje de rádio, né? Engraçado, Ismaelino, eu me lembro quando eu comecei com relação ao rádio. Naquela época, há 50 anos, se falava que o rádio, com o surgimento da televisão, que o rádio não ia demorar muito e ia desaparecer. Não só não desapareceu, como evoluiu, primeiro era o rádio AM, para o rádio FM, e depois, nos Estados Unidos, primeiro, grandes redes, já aproveitando os satélites, se fizeram redes gigantescas de rádio. E o rádio, Ismaelino, tu trabalhaste muito lá conosco, tem a coisa genial, a coisa que aproxima realmente o ouvinte do rádio, é essa proximidade. Eu falei aproxima, mas é essa quase que intimidade que a pessoa tem com quem fala, ou com quem está apresentando o programa, ou quem está falando, ou quem está dando orientação. Isso junta realmente, faz um enlace entre a pessoa e quem está na produção ou na apresentação extraordinária. Você vê uma coisa que me chamava sempre a atenção, imagens de um jogo televisado, mostrado na televisão, você via a pessoa assistindo o jogo de futebol e ouvindo o rádio. Quer dizer, ela está vendo. Teoricamente, não precisava do rádio. Né? Mas quantas pessoas, naquela época e ainda hoje, ficam vendo o futebol e com o rádio colado no ouvido. Não é verdade? Nós falamos de rádio, aproveitando agora a oportunidade, eu quero contar uma história para vocês aqui. Na verdade, eu devo estar aqui, na verdade, até hoje, trabalhando com jornalismo, devo ao César. Nós nos encontramos nos anos 90, né? Anos 90. Na criação da Rádio Cultura inaugurar, Cultura FM. Eu tinha um projeto junto com uma amiga minha, Milena Medeiros, que na época já era estudante de jornalismo. Eu fazia direito, fui também bacharel, e depois fui me encaminhando aí, como você, para o lado do jornalismo. Fomos apresentar um projeto de cinema no rádio, de programa de rádio sobre cinema no rádio, coisa que era inédita no Brasil, chamava Lanterna Mágica. Durou 18 anos, olha lá. Ficamos 18 anos no ar. Devo ao César também o início de ir para festival de cinema, ser um cara que hoje em dia eu posso dizer que tem um trânsito, sou conhecido até hoje nos festivais de cinema daí. Então, essa história toda começou que lá. Vocês vê, eu devo ao César aqui, que eu tenho o maior prazer e o maior orgulho sempre, tenho uma referência muito grande a você, e você sabe que você é uma pessoa que merece muito meu respeito e minha admiração. Muito obrigado. É a recíproca. É verdadeira, porque... Você acreditou na gente. Sem dúvida. Nós entramos e você acreditou na gente. Isso é importante, uma pessoa que... Uma coisa, Ismaelino, que eu me orgulho realmente, porque a rádio, eu sempre gostei, como eu te falei, que eu via desde cedo. E eu trabalhando com o governador Aracide, eu via que a radiocultura do Estado... Que já existia, que já era existia, só existia... Onda Tropical, que é uma espécie de rádio voltada para longas distâncias. A onda tropical, por sua característica técnica, ela permite que a emissão da voz vá para muito longe, como ia para fora do Brasil, para países distantes, até Rússia, Estados Unidos, Europa. A onda tropical. Porque, quando fizeram a onda tropical, a intenção era levar o rádio para o interior do Estado. Sim. Então, criaram... Era uma rádio do Estado, né? Do Estado. Criaram a Fundação de Telecomunicações do Pará, Funtelpa, que tinha a Rádio Cultura Onda Tropical e transmitia a TV educativa do Rio de Janeiro. Só fazia transmitir. Não tinha produção local nenhuma. Transmitia
a programação da TV educativa do Rio de Janeiro. Então, eu achava um desperdício que a Rádio Cultura não tivesse uma programação forte, local, uma programação realmente com programas diversos e produzidos por jornalistas. Ali eu poderia dizer hoje, era mais um cabide de emprego, pessoas que ligavam lá o transmissor e faziam uma locução assim, copiando de jornal, de algum noticiário e alguma música, mas sem a preocupação realmente de uma produção, de uma programação. E um dia, isso na época do governo do Alacide, quando mudou o governo, veio Jader Barbalho. E o primeiro governo ainda. O primeiro governo do Jader. Governo. O Jader era muito amigo do meu sogro, Elias Salame, porque ambos eram do mesmo partido, do MDB. E um dia, eu querendo realmente fazer um programa na Rádio Cultura, eu fiz um projeto, escrevi o projeto de um programa para fazer produzido. Uhum. E eu encontrei com o governador na casa do meu sogro, no aniversário do meu sogro. E eu disse para ele, governador, eu queria lhe mostrar um programa que eu gostaria de fazer na rádio. Ele disse, Francisco, vai em casa, semana que vem vai em casa. E aí, uns 4 dias depois, deixei passar uns. E fui à casa dele, a casa do governador na época era aqui na Magalhães Barata, a residência oficial. E aí eu esperei lá, eu fui o último a ser atendido. Mas ele me justificou, ele disse, Francisco, eu estou te recebendo por último, e recebeu várias outras pessoas, porque eu quero conversar contigo. E eu já li o teu projeto do programa, eu achei ótimo. Então, além de tu fazeres o programa, tu vais dirigir a rádio. Que era a Rádio Tropical ainda. Cultura Onda Tropical. Onda Tropical. Aí eu fiquei surpreso, né? Poxa, muito obrigado pela confiança. Agora, o senhor sabe como eu sou. Eu disse para ele, eu vou, mas eu quero uma ajuda financeira, porque eu vou para fazer coisas. Eu não vou apenas para receber o salário no fim do mês. Então, eu quero ajuda financeira para a fundação e para a rádio. Quero que o senhor me proteja politicamente, porque eu vou incomodar a gente e vai ter deputado depois reclamando de alguma coisa. Mas sendo astro, né? Pois é. Então, eu quero que o senhor me proteja politicamente. Ele disse, Francisco, eu nunca esqueço disso, o Jader Barbalho. Francisco, quem vai te dar posse sou eu, o governador do estado. Você sabe muito bem, Ismaelino, que governador não dá posse nem para presidente de fundação, quanto mais para diretor de rádio. Uhum. O governador dá posse para secretário de administração. E o secretário de administração é que dá posse para os outros secretários. Uhum. Assim que é o ritual do poder. Mas ele disse isso para mim, eu digo, tá ótimo. Aí ele disse, vai conhecer lá, ele disse, vai conhecer quando tu tiveres conhecido a Funtelpa, que já funcionava no Almirante Barroso. Onde era a imprensa oficial. Onde era a imprensa oficial. Lembra que o Jader assumiu o poder depois de um acordo político que ele fez. Então, no primeiro ano de governo, ele não mexeu em ninguém do governo anterior. Ele não mexeu, porque ele tinha feito um acordo com o Alacide, ele não mexeu em ninguém. Depois, como acontece na política o tempo todo, eles se separaram politicamente. Foi quando ele começou a prover os cargos que vinham da época do Alacide. Então, a Funtelpa, por exemplo, era dirigido pelo Orlando Carneiro, que veio não só do Alacide, ele veio da época do Aloysio Chaves, o Orlando. E aí eu conheci o Orlando, frequentei durante umas 3 semanas lá para ver o dia a dia.
Depois eu voltei com o governador e disse, olha, eu quero uma gentileza sua. Quando o senhor me nomear, eu faço questão que o senhor nomeie em caráter definitivo o Orlando como presidente da Funtelpa e o Nazareno, que era engenheiro, como diretor técnico. Porque eu não quero que o Orlando pense, como é comum no serviço público, que eu vou para lá olhando o cargo dele, ambicionando o cargo dele. Isso eu não vou. Eu quero fazer uma rádio boa. É o que me importa. Ele disse, pode fazer, César. Eu vou nomear vocês 3. E realmente nomeou os 3. Então o Orlando ficou, e aí eu comecei a trabalhar. Aí veio a criação da Cultura FM. Foi. Aí eu comecei a trabalhar na Onda Tropical. Reformulei tudo, a parte de móveis, que eram móveis feios. Eu contratei um grande marceneiro, a rádio ficou lindíssima. Contratei um engenheiro de Goiás, especialista em manutenção de onda tropical, porque não havia manutenção. Nós tínhamos um transmissor muito bom, um transmissor importado, mas não havia manutenção. Um parque grande de difusão e não tinha manutenção. Contratei manutenção, quer dizer, aquilo que saía com 10 kW de potência, depois da manutenção passou a sair com 50 kW. A rádio recebia 150 cartas a 200 por mês. Passou a receber 1.500, 1.800, chegou a receber até 2.500 cartas. A rádio Onda Tropical. Muito bem. Aí passou, mais adiante, vem duas. A Cultura FM e a TV Cultura, né? A Cultura FM, na época, tu te lembras, que só tocava, em todas as FMs, só tocava música importada. Né? Então eu digo, não, nós somos uma emissora do governo do Estado, de uma fundação pertencente ao governo do Estado. Nós temos a obrigação de tocar música paraense, música brasileira e música paraense. Música paraense, e prestigiar os compositores e cantores paraenses. Já tinha esse tipo de consciência há muito tempo lá atrás, né? O slogan foi Cultura FM, a paraensíssima. Um primeiro, depois tinha o outro que eu não me lembro bem agora, mas sempre focando na produção das nossas coisas. Aí eu resolvi fazer, na Cultura FM, um super estúdio, exatamente para que os nossos... Que, aliás, eu sou testemunha, que as pessoas vinham muitos cantores, muitos artistas, todos iam na Cultura e ficavam maravilhados com aquilo ali, não, a estrutura física e técnica. Ismerino, eu pesquisei o melhor engenheiro de som, o melhor engenheiro para fazer o estúdio da Rádio Cultura. E ele, quando eu tive informações da própria Rádio Globo, da Rádio Continental do Rio, nessa época, Tupi, enfim, cheguei a um nome, ele me disse, quando eu expliquei para ele que o que eu queria, de onde era, né, de uma emissora do Estado, de uma fundação do Estado, mas eu queria fazer um estúdio de muito boa qualidade para que os nossos compositores, cantores paraenses tivessem a oportunidade de gravar e sair com a fita, lembra como era na época? O cantor ou compositor saía com a fita gravada para ir percorrer as outras emissoras de rádio, para que ouvissem a música deles. Mas tem uma história também que eu quero te contar, que isso faz parte da minha história pessoal e, mais uma vez, eu te coloco como uma pessoa importante na minha história, na minha vida, que com 2 anos trabalhando lá, comecei a trabalhar 2 anos, tu me nomeaste diretor de programação e produção.
E aí vi todo esse processo, esse trabalho. E não só, por exemplo, nós tínhamos convênios com vários... Recebemos material da Deutsche Welle, Exatamente, da Alemanha. Era um material que vinha de fora. Tinha rádio Roquete Pinto, rádio e várias rádios. Sensacional. Esse trabalho que tu fizeste de uma conexão, porque tu já fizeste esse intercâmbio todo ali, não é? Esse engenheiro me disse, Francisco... Departamento de jornalismo, departamento de produção. Tudo. Esse engenheiro que veio fazer disse, Francisco, eu estou com muito trabalho para fazer, mas eu vou fazer questão de ir aí fazer o estúdio para vocês, porque eu nunca tinha ouvido uma proposta dessa de um membro de um governo, do Estado. Uhum. Eu acho muito importante isso que vocês vão fazer. Então eu faço questão de ir aí fazer. E realmente ele veio, fez, o estúdio até hoje está lá, Uhum. perfeito, um estúdio da mais alta qualidade, né? A acústica perfeita, os equipamentos perfeitos, tudo de alta qualidade. E nós pudemos, então, chamar... Não só a qualificação profissional, que eu lembro que você, por exemplo, Walter Bandeira dava cursos lá. Exatamente. Os jornalistas tinham cursos, Exatamente. Tinham encontros, faziam seminários e todo... Nilson Chaves foi gravar. Sim. É uma história lá. Uma história. Né? Então, o Walter Bandeira, de quem eu fui aluno na Liberal, eu contratei não como um contratado permanente, mas freelancer. Por quê? Quando eu contratava um locutor ou alguém que ia começar, eu chamava o Walter. E ele apresentava também programa lá, né? Sim. Apresentava programa lá. E eu vou te contar, por exemplo, um exemplo que eu posso dar, muito bem de bom resultado. Uma amiga minha, a Conceição Elahá, que infelizmente já faleceu. Jornalista maravilhosa. Me liga um dia e diz, Francisco, eu tenho uma amiga cuja filha está trabalhando no rádio, na Liberal FM, mas a mãe, que é essa amiga da Conceição, era amiga da Conceição, ela se preocupa com relação a salário, sabe como é, e está numa empresa particular, então ela tem aquela ideia de que no poder público ela vai ter o salário garantido e tal. Tu não poderias recebê-la para ver se ela pode ficar aí? Ela me disse, ela tem 17 anos, mas tem uma voz muito boa, é muito desembaraçada. Aí eu disse, tá bom, então manda ela amanhã aqui para eu... E ela foi. No dia seguinte, eu recebi, conversei, gostei muito do desembaraço, da voz, de tudo. Uhum. Imediatamente chamei o pessoal do administrativo e disse, olha, vocês chamem o Walter Bandeira para dar treinamento para ela. O Walter a treinou um mês, mais ou menos. Depois de um mês, ela estreou. Depois ficou um ano conosco. E depois foi para o Rio. Foi para o Rio e ficou muitos anos lá. E lá ficou conhecida da Globo e fez muita gravação de voz para a Globo. Uhum. Virou a voz do Fantástico. Virou a voz do Fantástico. Úrsula Vidal. Isso. Nossa querida Úrsula Vidal, que é hoje secretária de Cultura. Não é? Então, essa moça... com todo o mérito, porque ela tem todo esse mérito, uma voz belíssima, muito desembaraçada, muito... Não, fora de... porque acabou acontecendo isso, mas isso foi bem natural pelo trabalho, por tudo aquilo que acontecia, da efervescência que era a Cultura FM, que era trabalhar na cultura, depois Cultura FM, depois Cultura OT, produção Cultura FM. Dos programas. Não, ali virou um celeiro, na verdade. Ali virou, inclusive, uma escola. Uma escola. Tem muita gente que está no mercado ainda que começou ali, né? Eu me lembro o Douglas Dinelli, aquele famoso festival de Parintins, a primeira emissora
que transmitiu o famoso Festival de Parintins foi a cultura. Todo mundo passou pela cultura. A cultura acabou sendo uma espécie de uma universidade. Foi. As pessoas trabalhavam lá, mas era uma universidade. Saiu da universidade, eu ainda estava estudante, mas todo mundo se formou lá. Eu sempre tive esse olhar também, Ismaelino, de inovação. Eu me lembro que eu soube que a Bandeirantes, eu acho, da Bahia, a Bandeirantes FM da Bahia, estava transmitindo futebol. Eu disse, não, nós temos que transmitir também futebol. E a Cultura FM começou a transmitir futebol aqui. Sim. Porque tem esse processo ainda. Depois tu partiste para a criação da cultura, da TV Cultura. Da TV, né? Cultura. Da TV o processo Cultura. Todo de criação, né? Trouxe o nosso saudoso e querido Afonso Clautal, que foi um grande jornalista, grande profissional, que foi grande diretor, né? Mas tu te lembras... Programas como Sem Censura, não é? Sim. Já começou ali, né? Mas nós tínhamos na Rádio Cultura o teu programa e da Milena, o Lanterna Mágica. Eu acho lindo esse título, esse nome, Lanterna Mágica. Que, aliás, foi dado por ti. Você que escolheu. Eu não me lembro. Escolheu o nome foi você que escolheu o nome. Foi sensacional, né? Porque a primeira é como chamava o projetor, na verdade. Lanterna Mágica, né? Que coisa linda. Você que deu esse nome. Aí nós tínhamos um programa sobre o campo, Cultura Rural. Cultura Rural. Tínhamos o nosso querido e amado, tão saudoso, João Carlos Pereira. Sim. Outras Palavras. Programa sobre português. Mas um programa delicioso, leve, informativo, né? Feito pelo professor João Carlos Pereira. Edgar Augusto, que já estava lá com as preciosidades da música popular brasileira e música paraense que também, nós mantivemos. Era uma excelência. O Edgar Augusto com o programa dele, que também durou anos e anos e anos e anos. Quem mais? Então nós tínhamos o jornalismo com Hamilton Pinheiro, quer dizer, o jornalismo correspondentes no Rio de Janeiro. Correspondentes. Eu me lembro... Transmissões ao vivo que a gente fazia tudo, né? Transmitíamos o Sirius, de tudo, na verdade. Tudo. Né? Eu me lembro, Ismaelino, uma moça que toda vez que ela vem aqui, ela faz questão de me visitar, é apaixonada. A Clívia Caracciolo. Clívia Caracciolo, que mora na Holanda. Na Holanda hoje. Jornalista, mora na Holanda. A Clívia, o sonho dela, ela já tinha feito, uma moça de origem de família pobre, mas muito inteligente, muito batalhadora, lutadora. Ela fez o inglês aqui no Instituto Cultural, na época chamava-se Brasil e Estados Unidos, né? Mas o sonho dela era fazer o complemento do estudo em Oxford, a famosa universidade inglesa. Aí eu disse, pois eu vou te mandar para lá. Vou te mandar para a Inglaterra como correspondente da Rádio Cultura. Sim. E a Clívia Caracciolo foi para a Inglaterra, onde entrevistou, por exemplo, estava começando Rubens Barrichello. Rubens Barrichello, piloto de Fórmula 1, estava começando e passou na Inglaterra, ela entrevistou os Fittipaldi, e, enfim, tudo que pudesse ligado ao Brasil, ela mandava matérias da Inglaterra. Depois ela, de lá... Clívia está ativa ainda, trabalha com direitos humanos, é ligada à ONU. Exatamente, trabalhou na BBC. Ativa ainda, trabalhou na BBC. Trabalhou na BBC. Na BBC de Londres, que é importantíssima rádio inglesa. Depois foi para a Holanda, aí casou, né? E tem um trabalho nessa área de direitos humanos, de imigração também, mulheres. O nosso José Maria Trindade, que é o Zeca Diabo. O Zeca Diabo, que são pessoas que, na verdade, eu lembro que tinha pessoas do rádio. Os primórdios do rádio que estavam lá ainda, né? Botamos o José Maria Trindade como nosso correspondente no Rio de Janeiro. Então, a Rádio Cultura era uma emissora com correspondentes no Rio, correspondentes na Europa. Além de música, jornalismo. Além de música, jornalismo. Quer dizer,
produção o tempo todo, né? E nós éramos ouvidos, né? Nós tínhamos... Música... É aquela história, Marina, eu sempre achei e acho que a pessoa, para escolher, ela precisa receber. Você não pode dizer que um povo não gosta disso ou daquilo se você não oferece condições a ele. Então, por exemplo, música clássica. Eu tinha um amigo que conhecia tudo de música clássica, era apaixonado por música clássica, é engenheiro de formação, mas tem esse gosto fantástico pela música clássica, uma coleção de discos na época de música clássica, e ele foi ser o produtor de um programa de música clássica. Sim. Né? Clássicos Cultura. Mas essa diversidade que a cultura tinha, que você estava falando ainda agora, é que, na verdade, é essa coisa de você dar a opção, de achar que nós vamos... Música clássica ninguém ouve. Não, tem um público de música clássica. Tem um público de chorinho, lembra da inovação do programa de chorinho? É exatamente isso. Sabe? Ninguém está descobrindo nada, mas nós estamos oportunizando para as pessoas ouvirem. Porque você acha que isso continua hoje em dia? Como é que você vê hoje realmente, em dia? Você acha que as coisas são... Eu acho que não... Como é que você vê o rádio de hoje em dia? Pois é, eu te confesso que realmente eu não tenho ouvido muito rádio. Não tenho. Realmente eu não tenho. E acho que não sei. A própria... Houve agora uma discussão enorme, né, na sociedade, com razão, né? Porque o governador queria acabar com a Funtelpa e realocar, né? Reagrupar o que a Funtelpa faz em outras secretarias, né? E houve uma reação e me parece que ele, no dia seguinte, mandou buscar o projeto. Retrocedeu, né? Retrocedeu. Acho que fez muito bem, porque às vezes você... É aquela história, eles estavam justificando para diminuir o custo do Estado para aplicar em outras coisas, né? Mas é aquela história, você tem... Você tem vontade de voltar ao rádio, voltar à comunicação, César? Bom, se eu tivesse um convite bacana, eu acho que eu voltaria. Eu fiz, inclusive... E você também me ensinou uma coisa, rádio é muito mágico, né? Às vezes eu falo para essa moçada nova que está aí, pessoal que está no jornalismo, não tem essa experiência do rádio e já estão pensando justamente no digital, ou estão pensando em fazer televisão. No passado não tem essa experiência do rádio. O rádio é muito mágico, né? Muito. É isso que eu digo, essa conexão que... E o rádio está com você. Por exemplo, assim, quando surgiu os podcasts, eu disse, bom, tá aí a rádio. A rádio está surgindo, está se reinventando. Está se reinventando, o rádio não acaba. De outra forma, Eu fiz rádio AM, na Liberal. É porque você tem essa passagem, né? Também pela Liberal, pela rádio, né? Pela Rádio Liberal AM, né? Lá na Praia de Aguiar. Então, o rádio é extraordinário, E você, como um cara de comunicação, como é que você lida com essa coisa das redes sociais? Você tem uma vida em rede social, uma vida digital? Posta? Eu sei que você é apaixonado pelo futebol, né? Flamenguista doente, né? Joga futebol ainda? Não, jogo tênis. Joga tênis, mudou. Mudei. A minha vida... A atividade física é muito importante para a gente. Então, eu fui mudando, né? Eu comecei jogando futebol de salão e fui até campeão paraense com o Paysandu, que é o meu time local. E depois do futebol de salão, eu comecei a correr, numa época que ninguém corria. Eu comecei a andar, eu sempre morei no Marizal, comecei a andar lá na Doca, e aos poucos foi me dando vontade, eu comecei a correr. E realmente corri durante 10 anos. E você sabe, quando a gente começa a correr, sempre vem outras pessoas e foram formando uma espécie de um grupo, que eu comecei lá na DOC, na Escola Superior de Educação Física, onde tem um ginásio, e eu comecei a ir para lá também, correr no ginásio e na pista, porque tem pista de atletismo. E aí eu fui conhecendo amigos, pessoas de lá que foram chegando, e então nós começamos a correr
Saindo de lá, nós começamos a correr, eu me lembrei, eu trabalhava no governo também, da FICAP e Embrapa, que elas, os terrenos da Embrapa e FICAP, eles se fundem num só. Uhum. E lá tem diversos tipos de piso, que para quem corre é ótimo, porque você tinha o asfalto, você tinha a grama, você tinha terra, além do que você tinha muita planta, muita natureza. natureza. Né? Isso. Então nós íamos para lá às 6 horas da manhã. Isso. Hoje em dia o pessoal migrou para o Parque do Tinga, né? É verdade. Já tem uma estrutura éramos feita assim pra isso. uns 10, 12. Aumentava um pouco, às vezes diminuía. E a gente corria durante 1 hora e pouco. Aí, um dia eu digo, não, vamos correr para Iquaraci, vamos fazer uma corrida para Iquaraci. Aí saímos da Praça Brasil, como eu te disse, eu sempre morei no Marizal. Saímos da Praça Brasil e fomos até Iquaraci, 18 quilômetros. Indo pela rodovia Sinap, a antiga rodovia Sinap, hoje Arthur Bernardes. Nós íamos correndo, aí as mulheres iam com os carros, nós chegávamos lá, tomávamos aquele água de coco lá e voltávamos de carro. Nós íamos 18 quilômetros. Um dia nós saímos, o mais longo percurso, nós saímos da Praça Batista Campos, fomos pela Mirante Barroso, até Iquaraci, 28 quilômetros. Eu corri durante 10 anos. Aí depois me cansei, mudei. Aí eu fui aprender tênis. Aí comecei a aprender tênis. Mas não está no beach tênis, não? Não. Porque o beach tênis é quase uma seita, eu digo isso, na verdade. Né? Tem as seitas, na verdade. Teve a seita do CrossFit, todo mundo queria te convencer a fazer. Não, faça o CrossFit, que eu chamo de seita. Agora é a seita beach tênis. Todo mundo querendo te convencer de fazer... O beach tênis é gostoso de jogar, quer dizer, são 2 pessoas só, né? E numa quadra menor, né? De areia, pode ser. Então... Conversávamos ainda agora sobre tudo isso que a gente já falou agora, sobre esse passado, sobre esse futuro, sobre esse passado recente, sobre esse futuro que a gente está nele, né? Porque o importante é que nós estamos ainda no futuro. Como é que você vê tudo hoje em dia? Você acha que as coisas, essa coisa da superexposição, da rede social, dessa coisa midiática, desse mundo que a gente não vê, mas que ele existe, na verdade. É verdade. De pessoas que, por exemplo, se tornam milionárias de uma hora para outra fazendo conteúdo digital. Como é que você vê esse mundo da comunicação, esse mundo que junta tudo aí? Eu vejo com muita alegria e às vezes até com surpresa, com a velocidade do que acontece, né? Mas, Ismerino, são coisas que a própria evolução tecnológica leva. Eu me lembro que eu li há muito tempo que nos anos 60, 70 até, um conhecimento novo em determinada área, durava, em média, 10 anos. 10 anos. Com a evolução das coisas tecnológicas todas e de conhecimento, etc., hoje dura menos de 1 ano. Aquilo que durava uma década com conhecimento, hoje dura meses. O que está na moda, inclusive, nem existe mais, né? Porque o que está na moda agora, nesse momento que nós falamos aqui, não vai estar na moda daqui a 1 hora. Exatamente. O que é a grande notícia que é agora, daqui a 10 minutos já é outra. É fantástico. Essa então, velocidade. Exige que você se prepare para isso, que você, não é? Hoje, qualquer profissional sabe que não pode parar de estudar, de ler, não é? De acompanhar, porque senão ele fica defasado, ele fica para trás. Então, não pode se brigar com o futuro. E não pode se brigar com o futuro. Em termos tecnológicos é muito bom. Agora, é aquela história que tu citaste, en passant, e que é verdade. Há muita gente de mal com a vida e muito crítica, né, que usa as redes para jogar para fora coisas que não está satisfeita consigo mesmo e começa a criticar tudo. A pessoa
não pode ver alguém de uma maneira diferente ou fazendo algo diferente que critica, né? E critica... Fora destilar o ódio e disseminar a desinformação também. E critica de uma maneira muito grosseira, né? Muito grosseira, muito intempestiva e grosseira, né? Então, aí nós todos somos democratas e queremos que haja realmente uma liberdade de expressão, mas você fica num ponto que você diz, não, peraí, não pode ser assim tão livre, né? Você tem que ter punição para quem ultrapassa determinados limites, né? Então, a coisa está... Isso é uma das coisas que estão sendo discutidas, é isso, né? Quando você fala alguma rede que quer estabelecer uma censura, aí todo mundo critica, não sei o quê. Mas a verdade é que a gente tem que ter um comportamento que não pode ser simplesmente fruto dos nossos desejos. Tem que ter pautar. Nós vivemos, afinal, em sociedade. Né? O ser humano é um ser gregário, ele se junta, né? O ser humano é uma coisa extraordinária. É necessário, né, ser gregário. É muito necessário. Eu fico até hoje pensando, né? Você vê a capacidade de adaptabilidade do homem. Você tem gente morando nos trópicos com 30 graus de temperatura e tem gente morando na Groenlândia com 50 graus abaixo de zero. Sim, Quer dizer, a capacidade do ser humano de se adaptar... Essa nossa capacidade de adaptação e essa nossa capacidade também de evolução, e como é bom a gente ver isso, né? Porque agora nós falávamos, tipo assim, pensou-se que que a televisão ia matar o rádio, na verdade não, elas foram se juntando, né? Foi se juntando. Que o videocassete ia acabar com o cinema, não, as coisas foram se juntando, né? Que, enfim, a evolução, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a evolução que a gente quer. E o importante é isso, as pessoas realmente acompanharem. Acompanharem. E, Ismaelino, eu tenho uma coisa que eu quero dizer antes da gente terminar. Eu tenho como mantra, como um guia na vida, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Nós não estamos aqui no mundo para fazer mal a ninguém. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Eu sempre falei isso e vou morrer falando isso. Eu acho que é uma coisa que... Inclusive que é assim que vivemos melhor, na verdade. Sem dúvida. Quando nós impulsionamos, assim que vivemos melhor. Sem dúvida. Mas, César, foi um prazer. Foi muito especial começar essa 4ª temporada contigo, conversar contigo, da importância que eu já te falei que tu tens na minha vida, tu faz parte do início da minha história. Se fosse, talvez, se eu não tivesse encontrado contigo naquele dia, conversado, mostrado uma ideia, talvez se não tivesse acreditado em mim, a gente não estivesse conversando aqui. E olha, então, essa coisa boa da vida que a gente vai juntando, anos e anos, mais de 30 anos depois. É verdade. Estamos aqui conversando. E você vê, você falou, eu me lembrei, uma outra pessoa também que chegou naquela época, que é um sujeito maravilhoso, também com um projeto, e eu acreditei, o Marcelo. Marcelo, sim, claro. Não, o Marcelo Ferreira. Querido Marcelo Ferreira. Cara maravilhoso, né? Sim. Ele chegou lá, não conhecia nem nada. Olha, eu gosto de rádio, eu tenho um projeto. Aí eu olhei, gostei, vamos. Marcelo Figura. Né? E ele... Várias pessoas. Um prazer enorme falar contigo. Muito obrigado. Também um prazer. Obrigado pela presença. E vamos... Quem sabe se daqui a... beijo na dona Beth, né, que vai estar vendo a gente. Com certeza. Darei com certeza. E quem sabe daqui a algum tempo você vai lá no meu. Isso. No meu... Videocast. Tá certo. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Esse é o Mangueirosamente, que você assiste no Libre Play, dentro de liberal.com e no YouTube.